Uma simples bênção. Capítulo 1. Oração pelas promessas de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo com as promessas de Deus, que são sim e amém. Pois todas as promessas de Deus nele são sim e nele há amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. 2 Coríntios 1:20. Há crentes que não aproveitam as promessas de Deus porque não compreendem o verdadeiro significado de suas bênçãos. Eles não se sentem abençoados porque buscam um jardim de rosas sem espinhos, repleto de flores e tudo o que possa lhes proporcionar uma vida confortável, próspera e sem sofrimento. Quero reiterar o que disse na introdução. A oração que faço não lhe trará esse tipo de bênção. Não há nada de mágico nela. Não é uma fórmula que possa garantir uma vida abundante, nem um feitiço que tente manipular Deus para lhe dar o que deseja. Na verdade, é uma oração bastante comum, mas com um poder extraordinário para trazer as bênçãos de Deus para a sua vida. Deus nunca nos prometeu um mar de rosas, pelo menos não nesta vida. É verdade que Ele nos deu um jardim perfeito, ou melhor, deu aos nossos ancestrais distantes, Adão e Eva, mas nós o arruinamos. E agora temos que viver nessa bagunça. Mesmo assim, Deus promete que se andarmos nos seus caminhos e pela sua graça, se lutarmos contra as ervas daninhas e os espinhos, a ferrugem e a decadência, Ele nos libertará. Ele nos libertará, não necessariamente removendo todos os nossos problemas, mas nos moldando e transformando à sua imagem enquanto os enfrentamos. Mesmo quando atravessamos os momentos mais difíceis da vida, teremos a certeza de que Deus nos conduzirá em última instância àquele novo e perfeito jardim que tanto almejamos alcançar. Quando nossa jornada aqui terminar. O próprio Jesus prometeu: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 2, 3. Essa promessa de perfeição futura não significa que Deus não tenha bênçãos para nós aqui e agora. De forma alguma. Deus, na verdade, promete que, se nos apegarmos à sua verdade e andarmos nos seus caminhos, Ele nos dará não apenas aquele novo jardim no futuro, mas também a verdadeira alegria nesta vida agora. João 10:10. No entanto, o que precisamos aprender é que a alegria não depende de conseguirmos tudo o que queremos, ou seja, não depende de todos aqueles desejos que nos infectam com o vírus da cultura do eu, em que vivemos hoje. A verdadeira alegria surge quando o desejo correto é realizado. A ânsia que vem de Deus por uma vida guiada pelo Espírito que satisfaz não nossos desejos materiais, mas nossa necessidade mais profunda. Essa necessidade mais profunda é de estar em um relacionamento íntimo com o nosso Criador. Essa é a fonte da verdadeira bênção. A única fonte. Se minha oração simples despertar em alguém a verdadeira fonte de bênçãos reais e extraordinárias, isso será uma profunda gratificação para mim. Espero que, uma vez despertadas, essas pessoas não voltem a adormecer, mas tomem medidas positivas que as levem a mudar a perspectiva de sua jornada de fé. Que elas deixem de buscar um estilo de vida egocêntrico, que não sejam mais egoístas, que atendam às necessidades dos outros.
Acolho a esperança de que minha oração de bênção inspire você a orar por bênçãos semelhantes em favor de outras pessoas. Que sejamos instrumentos de bênção. Portanto, quando você orar por bênçãos, espero que dê um passo além. Um passo para se tornar ativamente um instrumento nas mãos de Deus e, assim, levar as bênçãos pelas quais você ora para a vida das pessoas que você conhece. Em sua família, entre os seus amigos e em seu local de trabalho. Deus abençoou Abraão para que ele fosse uma bênção para os outros. Gênesis 12, 2. De que maneiras as promessas de Deus abençoaram sua vida? Como elas o levaram a abençoar outras pessoas? O que significa ser um instrumento nas mãos de Deus? Deixe-me ilustrar. Tenho um piano na minha sala de estar. É um dos meus instrumentos favoritos. Quando estou compondo uma música nova, sento-me ao piano. Experimento com acordes e mudanças, anotando-os sobre o que estou compondo. E reviso a melodia até achar a alcançar algo que valha a pena. Então, refino e aprimoro a música até que esteja pronta. No entanto, a música permanece uma ideia inaudível na minha mente ou no papel até que eu me sente ao piano e a toque. Ou seja, nada é ouvido até que meus dedos toquem as teclas e os martelos vibrem as cordas. Meu piano transforma meus pensamentos, ideias e emoções em som. Esses sons fluem do piano como música que chega aos ouvidos do público. E espero que chegue também aos seus ouvidos, aos seus corações. Simplificando, o plano incorpora minha intenção e a torna tangível. Algo que pode ter um efeito sobre os outros. Jesus compreendeu esse princípio, pois era o instrumento de Deus, Pai, para transmitir sua mente e sua vontade à sua criação. Repetidamente no Evangelho de João lemos: Jesus repetidamente afirmou que em tudo o que fazia ou dizia estava simplesmente comunicando o que estava no coração e na mente de Deus. Ele transmitia aos outros o que Deus Pai lhe havia dado. Ele era o instrumento, o transmissor da bênção. João 5, 19, 12, 49 a 50, 14, 10, 24 e o 31. Portanto, devemos abençoar os outros como Jesus fez. Não somos nós que originamos a bênção. É Deus quem a origina. E ela ressoa através de nós da mesma forma que minha música ressoa através do piano na minha sala de estar. Da mesma forma que o amor de Deus ressoou através da vida de Jesus. Compreendemos a importância de sermos instrumentos de Deus quando vemos que ao ascender aos céus, Jesus levou consigo o seu corpo. Isso que significa que Deus não tinha mais um corpo na terra por meio do qual abençoar os outros, exceto os nossos. Fomos incumbidos da tarefa de sermos o corpo de Jesus neste mundo hoje. Como Paulo disse, ora vós sois o corpo de Cristo e cada um de vós individualmente é membro desse corpo. 1 Coríntios 12, 27. Devemos dar continuidade à obra exatamente de onde Jesus a deixou. Agora, ele depende de nós para prosseguirmos com ela. A tarefa que Jesus cumpria era transmitir aos outros o que está no coração e na mente de Deus.
receber as bênçãos que Deus nos dá e, com elas, abençoar os outros. Sim, eu sei que não é exatamente uma ideia original. Já cantamos muitas músicas sobre sermos canais de bênção. E fazemos isso há gerações. Eu mesmo escrevi algumas ao longo da minha carreira. Canções como Live Life, Give It Away e Open Arms. Abordam o tema de sermos as mãos e os pés de Jesus para o mundo. A ideia de que somos instrumentos de Deus para abençoar os outros pode não ser nova, mas continua válida. E mais do que válida, é vital. Incluo-a aqui porque é o único antídoto eficaz para a cultura egoísta de hoje. A cultura do eu. Os e-mails que recebo e o que vejo na vida das pessoas de fé apontam fortemente para esse facto. Uma vida de generosidade sem egoísmo. Fui abençoado com uma oportunidade de viajar pelo mundo, liderando louvor em comunidades de praticamente todas as culturas imagináveis. Entre essas oportunidades, houve momentos específicos em que a presença de Deus era tão real e a resposta das pessoas tão genuína que me senti sobrecarregado, como se fosse demais para suportar. Depois de momentos como esses, muitas vezes me encontrava prostrado, curvado com a testa no chão do meu camarim. Mas, com a mesma frequência, me pego fazendo perguntas que não me saem da cabeça, como: será que foi tão real para todos quanto foi para mim? Ou será que o que vivenciamos ali levará alguém a permitir que o Espírito de Cristo habite em seu coração? Ou foi uma daquelas experiências emocionais que fazem você sentir bem consigo mesmo? Sei muito bem que algumas pessoas entram na vida cristã simplesmente por causa dessas experiências que nos levam ao topo da montanha. Quando você experimentou a sensação de estar no topo com Deus, como você se sentiu a respeito disso? Houve alguma mudança duradoura como resultado dessa experiência? Isso contrasta fortemente com pessoas que conheço que foram tão profundamente tocadas pelo que Deus fez por elas que decidiram dedicar suas vidas a servir aos outros. Encontro-as o tempo todo quando trabalho com o Conselho de Serviço Presidencial e Engajamento Cívico. Se você fosse escrever uma história sobre essas pessoas, o foco principal não seria nelas, mas naqueles que as cercam. São pessoas que sabem o que significa ser um instrumento. Ao tentar compreender o que significa ser um instrumento de Deus, admiro profundamente a oração de São Francisco de Assis. Não consigo imaginar maneira melhor de concluir este capítulo do que utilizar suas ideias. Senhora, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu faça semear amor. Onde houver ofensa, que eu ofereça perdão. Onde houver discórdia, que eu semeie união. Onde houver erro, que eu coloque a verdade. Onde houver dúvida, que eu deposite minha fé. Onde houver desespero, que eu semeie esperança. Onde houver escuridão, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. O Mestre faz com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Porque ao dar você recebe, o esquecimento é encontrado, ao perdoar você é perdoado.
e ao morrer, a pessoa ressuscita para a vida eterna. Amém. Nessa generosidade altruísta, ao dar aos outros, São Francisco descobriu a chave para as verdadeiras bênçãos de Deus. Longe de ser o caminho para o sucesso, a facilidade ou o conforto. O cristianismo nos chama a viver uma vida que se esquece de si mesma e se concentra em ser instrumentos de Deus para demonstrar o seu amor aos outros. É isso que estou aprendendo com essa simples oração de bênção. E é isso que quero compartilhar com vocês nos próximos capítulos. Deus nunca faz uma promessa aos seus filhos sem a intenção de que eles a cumpram. Charles Spurgeon. Reconhece, portanto, de todo o teu coração e de toda a tua alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor teu Deus te fez falhou. Todas se cumpriram, nenhuma delas deixou de existir. Josué 23:14. Para reflexão. Como você pode se apropriar das promessas de Deus e ser um instrumento em suas mãos, hoje? E na próxima semana? E no próximo ano?